volta com o Rock News, sempre numa jogada da Claro, acesso ao conteúdo do Descomplica, prezão nesse celular e educação na cabeça, claro. Gente, Belo Horizonte inicia a segunda semana com autorização apenas para abertura de comércios considerados essenciais. A medida foi tomada para frear o avanço do novo coronavírus na capital mineira. E aí, para atualizar a situação de BH no combate à Covid-19, a gente conversa agora com o infectologista Carlos Starling, que faz parte do Comitê de Enfrentamento da cidade. Boa tarde, doutor. Seu microfone está no mudo, doutor Carlos. Ativa aí o microfone para a gente, não estou ouvindo o senhor. Boa tarde, Carol. Agora sim, perfeito. Seja bem-vindo ao Rock News, sem problemas nenhum. Sempre um prazer falar com o senhor aqui na 98. Começa então falando pra gente como é que tá essa situação de Belo Horizonte, né? Um panorama geral aí do enfrentamento à Covid-19 aqui na capital mineira. Bom, Carol, depois da flexibilização do dia 25 de maio, com menos de um mês, nós tivemos uma aceleração rápida da epidemia, com casos também oriundos do interior do estado, né? E com isso houve um aumento da ocupação dos leitos hospitalares, tanto de terapia intensiva quanto enfermaria, e com isso nós entramos numa fase dentro dos parâmetros que foram estabelecidos, né? De 2 índices vermelhos e 1 em amarelo, o que significaria necessidade de retorno a níveis mais básicos de flexibilização em função do risco iminente de colapso do sistema de saúde. Então, com isso, foi tomada a decisão de se retornar com a flexibilização a nível anteriores, a vários níveis anteriores, ou seja, no nível básico. Né? Doutor, boa tarde, João Henrique do Vale, tudo bem com o senhor? Boa tarde, João. Tudo jóia. Doutor, a gente acabou de receber o boletim epidemiológico, né, da Prefeitura de Belo Horizonte e realmente a gente vê dados preocupantes. A ocupação de UTI próprios para a Covid atingiu 91%. É o maior nível de ocupação desde o início da pandemia aqui em Belo Horizonte. Tá tendo dificuldade para a abertura de leitos? A gente vê que a prefeitura está abrindo leitos nas últimas semanas, mas tá abrindo leitos, mas a ocupação está aumentando. O que pode ser feito? Vai ter como abrir mais leitos nessa semana? Qual que é a programação? Sim, foi feito um planejamento, João, desde lá de janeiro, fevereiro, e isso tem sido paulatino. A abertura de leito de terapia intensiva, ela vai sendo feita na medida do necessário. Nós estamos aí com 91%, já tem planejamento para abertura de novos leitos, tanto em hospitais da rede pública da prefeitura, quanto em hospitais parceiros, né? Hospitais da rede filantrópica e, eventualmente, rede privada também. Entretanto, pelo que nós estamos monitorando, a rede privada também encontra-se bastante pressionada nesse momento. Nós já temos aí o planejamento de abertura de novos leitos para os próximos dias e temos também o impacto já do fechamento de várias atividades na cidade que vinham sendo flexibilizadas. Com isso, nós esperamos que a velocidade da epidemia diminua, né? E dê tempo de desses leitos serem implementados como havia sido planejado. Doutor Carlos, quando a gente fala da abertura de leitos, né, a gente pensa muito ali na estrutura física do leito mesmo, aquilo que precisa para colocar o paciente ali em recuperação. A gente às vezes esquece da questão das equipes, né, dos recursos humanos aí para poder cuidar daquele paciente. Tem essas equipes à disposição para essa abertura dos novos leitos aí que o senhor comentou agora? Tem. Foram feitos vários treinamentos ao longo desse período e é exatamente por isso que esse período foi super importante, Carol. Esse período de 3, quase 100 dias, foi para a preparação desse sistema, capacitação de recursos humanos, que, como você disse muito bem, terapia intensiva não é só leito e respirador.
fundamentalmente uma estrutura de recursos humanos absolutamente fundamental, tá? Então, é importantíssimo que as pessoas entendam que a abertura gradual é exatamente para colocar estrutura física, equipamentos em sintonia com os recursos humanos das várias instituições com as quais a prefeitura mantém parceria. Doutor, nesse fim de semana a gente teve a notícia de um surto, né, de Covid lá no Hospital João 23, que até nos preocupou, né, porque a gente está vendo vários hospitais lotados, UPAs lotadas, e essa situação que aconteceu no João 23 é preocupante porque um paciente chegou com o vírus e todos da ala foram infectados. Isso também demanda uma abertura maior de leitos, talvez abertura do hospital de campanha. Sei que não é a prefeitura de Belo Horizonte que é responsável pelo hospital, mas há uma conversa para essa abertura, para tentar também desafogar esses leitos de enfermaria, leitos de UTI aqui na capital mineira? Bom, os leitos de enfermaria não são o problema. Uhum. Existem leitos de enfermaria disponíveis e é possível, né, realizar uma expansão rápida desses leitos. Então, quanto aos surtos, esses surtos são extremamente comuns em hospitais. Isso aconteceu na China, aconteceu na Itália, né? E vem acontecendo em Belo Horizonte, não só esse do João 23, mas vários outros surtos em hospitais, né, envolvendo profissionais de saúde e envolvendo pacientes. Então, isso dentro de um contexto epidêmico, onde pessoas assintomáticas e pessoas sintomáticas transmitem o vírus até 72 horas antes de apresentar o primeiro sintoma. Então, é praticamente impossível você fazer uma triagem de todas as pessoas que passam por um hospital, por uma clínica. Então, isso é esperado, né? E tem que ser manejado pelas equipes de controle de infecções de cada instituição. Quanto à abertura do hospital de campanha, você mesmo disse, essa é uma decisão do Estado. Né? Nós sabemos que há esse planejamento, existem dificuldades, né? Mas certamente a abertura do hospital de campanha ajudaria muito Belo Horizonte na medida que funciona como um anteparo para os pacientes que são oriundos do interior. Então, nós sabemos que 47% dos nossos leitos hoje são ocupados por pacientes que vêm do interior do estado. Isso nós já sabíamos, né? Já conversamos isso, inclusive aqui. Sim, né? Sim. Que Belo Horizonte é muito pressionado pela epidemia que avança no interior, principalmente oriunda do interior de São Paulo, né? Então vem do sul, vem através das grandes rodovias que cruzam Minas Gerais. Então, aqui, diferentemente de outros locais, né, a epidemia não saiu da capital e foi para o interior. Ela veio do interior e entra na capital. Né? Então, essa é uma característica própria. Cada local desse país tem uma epidemia diferente. E nós vamos ter várias ondas epidêmicas, seja de pacientes que estão vindo do interior, vêm para a capital, agora da capital para o interior e etc. Nós vamos ter várias ondas epidêmicas e um problema para lidar durante muito tempo. Não é fácil trabalhar com essa epidemia. Felizmente, nós temos aí uma perspectiva, ainda não para amanhã, né, de vacinas. Né? Nós vamos começar testes com várias vacinas agora, a partir desse mês e do próximo. Nós esperamos, dentro de um ano, não mais do que isso, já ter disponível alguma vacina para fazer frente a essa epidemia.
Deus te ouça, doutor. E, doutor, sobre essa questão dos surtos, né, mostra como essa doença é perigosa, né? A gente vê que você mesmo falou que é comum esses surtos, mas mostra a gente tem que tomar os cuidados porque ela é bem infecciosa e passa muito rápido. E outra questão, doutor, hoje, né, a prefeitura usa alguns parâmetros para abertura do comércio, como a ocupação de leitos e também a velocidade de transmissão da doença. A gente vê que a ocupação de leitos de UTI, por exemplo, está no vermelho, né, atingindo 91%. A taxa de transmissão, ela diminuiu nessas 2 semanas? O que a gente pode falar? A gente tem esse número? Sim, ela vem se mantendo mais ou menos no mesmo nível, de 1,2, né? 1,19, 1,22. Ela vem variando ao longo do tempo, mas positiva, ou seja, o vírus está se transmitindo dentro do espaço urbano, tanto na região em Belo Horizonte como na região metropolitana e em várias cidades do interior. Então, a medida que nós temos para tomar agora é exatamente essa, né? Isolamento social, distanciamento social, né? ênfase às medidas de higiene, né? Uso de máscaras, ou seja, são as armas que nós temos para lutar nesse momento. Vários trabalhos científicos têm sido publicados e mostram que é possível que nós tenhamos uma imunidade por um período mais longo, mas por enquanto nós ainda temos que aguardar a conclusão desses estudos. Doutor Carlos, uma preocupação, né, muito recorrente aqui também dos nossos ouvintes é a questão do comércio mesmo. A gente voltou aí para essa fase 0 de flexibilização, né? Muitos estabelecimentos fechados por mais de 3 meses. E eu sempre falo aqui sobre essa questão da intermitência, né? Tem outros municípios também adotando aí esse fechamento, abre por 3 semanas, fecha por 1, ou então faz uma semana sim, uma semana não, ou então alguns dias, né, de revezamento na semana. E além disso, a minha dúvida era se não dava para revezar também alguns setores, porque a gente tem, por exemplo, aí que foram incluídos na segunda onda, na segunda fase, o setor de calçados e o setor de vestuário não foi incluído, ficou para uma terceira etapa, né, posteriormente, aí a gente acabou voltando. Não dava para fazer, por exemplo, intercalar, a gente abre uma semana alguns setores, outras semanas outra, para que todo mundo possa se beneficiar dessas fases de abertura? Sim, Carol, você tem toda a razão. Isso está sendo revisto pela Secretaria de Planejamento. O ponto fundamental, né, é que essa flexibilização ela tem que ser gradual, realmente, e tem que ter como objetivo final evitar aglomerações. O vestuário foi deixado para uma fase seguinte em função da necessidade de experimentar roupas. Então, quem compra uma roupa experimenta, e quem experimenta e quem assiste geralmente ficam próximos. Mas existem várias exceções, por exemplo, os atacadistas, onde não tem, isso tem sido considerado, tem sido discutido sim. Então, essa é uma epidemia em que nós vivemos um dia após o outro, né, e vamos tendo que ajustar essas condutas ao longo do tempo. O importante é que aglomerações não são adequadas nesse momento. Eu acho que todo mundo viu na imprensa o que aconteceu no Rio de Janeiro com a flexibilização dos bares e restaurantes. Virou uma confusão, né? Então, e bêbado não tem jeito de você controlar. Então, algumas coisas realmente tem que ficar mais para frente, porque 1, 2, 3 pessoas infectadas e às vezes sem saber que estão infectadas num ambiente desse, elas transmitem. Um ambiente com 100 pessoas, elas chegam a infectar 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. E essas, por sua vez, dentro das suas casas, vão infectar os seus entes queridos e colegas de trabalho. Então, torna-se algo incontrolável, né? Grandes aglomerações realmente não combinam com a epidemia, onde nós ainda estamos na fase de aceleração. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, ele está estabilizado. Aquelas manifestações fizeram a epidemia subir rapidamente.
A mesma coisa aconteceu na Alemanha, onde a epidemia estava bem localizada. De repente eles abriram bares, restaurantes e algumas atividades que aglomeram pessoas, a epidemia voltou em forma de surto e eles tiveram que retroceder. Então isso é assim mesmo, essa intermitência é um olho nos dados epidemiológicos, um olho na ocupação de leitos e também na economia. Entretanto, esse equilíbrio, ele não é fácil. Todos nós estamos sofrendo muito nessa epidemia. Todos nós perdemos muito. Doutor Carlos, só para a gente finalizar, os comerciantes também fizeram a proposta de abertura de 4 dias aberto, 3 fechados. Isso está sendo analisado? Já tem algum posicionamento do comitê sobre isso? Não tem nenhum posicionamento por enquanto. Isso está sendo considerado, está sendo estudado. O que vem sendo observado são os dados epidemiológicos a partir desse segundo fechamento. E também o grau de isolamento social, ou seja, o grau de mobilidade da população na cidade. É bom chamar a atenção de que a cidade não está fechada. Nós não temos lockdown na cidade. Nós temos inúmeras atividades funcionando, né, serviços, nós temos serviços essenciais, indústria funcionando, ou seja, nós não temos uma paralisação completa, como ocorreu, por exemplo, na Europa, onde houve toque de recolher, com o exército na rua e as pessoas completamente fechadas dentro das suas casas. Isso é lockdown. Nós não temos isso aqui. Nós temos uma medida que nós temos que contar com a compreensão da população, com o apoio, né, para que esse momento passe o mais rápido possível e com o mínimo de sofrimento. Aí a gente conversando então aqui no Rock News com o infectologista, Dr. Carlos Starling, faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui na capital mineira. Dr. Carlos, mais uma vez, muito obrigada por esse tempinho, sempre um prazer falar com o senhor aqui para tirar nossas dúvidas, que são muitas dúvidas, né? A gente vivendo um período realmente novo aqui, sempre de portas abertas aqui a 98 para o senhor. Obrigado, Carol. Obrigado, João. Um grande abraço para vocês. Um abraço. Para todos os ouvintes. Grande abraço e ótimo dia. Tá aí, então, a gente trazendo esse panorama, esse cenário, essa análise de Belo Horizonte, sempre muito importante entender em que situação estamos e como que esse comitê está trabalhando aí para poder fazer esse enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.